Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental. Para você que está chegando agora, que não conhece a gente, aqui no nosso canal eu estou estudando o programa do professor Mortimer Adler de leitura dos grandes clássicos que a civilização ocidental já produziu, os livros que produziram conhecimento que é útil e perene no tempo, importante até hoje. E é isso que a gente está fazendo agora. Nós seguimos uma leitura a cada 2 semanas e nós vamos iniciar a nossa leitura neste domingo, durará 2 semanas, terminará daqui a 2 sábados. E a leitura dessa vez é o livro A República, do Platão. A nossa primeira leitura também foi Platão. Esta leitura foram outros dois diálogos do Platão, né? E agora a gente vai para a República. Lembrando para vocês, então, que este é o primeiro vídeo do guia de leitura dessa obra, onde a gente dá aquelas orientações que faz uma adaptação, né, das orientações que o professor Adler deixou para a gente. A tradução e a adaptação é minha, então aquilo que você achar que é legal do conteúdo atribua ao nosso querido professor Adler, e aquilo que não for bacana, um eventual erro de tradução, um anglicismo, você bote na minha conta. Tá legal? Então vamos ao nosso guia de leitura, que começa assim. Quem entre nós, em algum momento de sua vida, já não se queixou de ter sido tratado de maneira injusta? Qual é o pai, assim como eu sou pai, que nunca ouviu esse tipo de reclamação das crianças? Que nunca vieram se queixar se alguma recompensa ou punição que foi aplicada foi justa ou não, né? Todo ser humano, em uma ou outra função, seja como empregador ou como empregado, como comprador ou vendedor, como oficial ou soldado, como autor ou réu, como governador ou governado, ele provavelmente vai se deparar com uma situação em que ele vai exigir justiça, ou vai receber um pedido para que atue de maneira justa. Mas, embora todos nós já tenhamos em algum momento da nossa vida clamado por justiça, são poucos de nós que realmente nos colocamos numa posição de pensar sobre essa questão. E mesmo que a gente já tenha feito, provavelmente a gente se sentiria como uma vez Pilatos se sentiu, que não havia sentido em ficar esperando muito tempo por uma resposta a respeito do que é, em essência, a justiça. E é essa a questão que o Platão coloca no livro, na obra República, e ele faz essa pergunta de uma maneira que nos convence a buscar a resposta de uma maneira bem tranquila e de uma maneira detalhada. Não é uma pergunta fácil, mas o Platão faz a gente sentir que é uma questão que não dá para ficar fugindo, e se a gente está preocupado em entender esse senso nosso natural de certo e errado, temos que nos aprofundar no assunto. Nos livros do início da obra República, os livros 1 e 2, que são espécies, têm tamanhos de capítulo, não se assustem. O Platão, ele faz um desafio para a gente, que nós examinemos a nossa consciência exatamente sobre esse ponto. Quão forte é o nosso senso de certo e errado? Será que a gente deixaria de fazer mal a uma outra pessoa se a gente pudesse ter a certeza que íamos nos dar bem e se safar sem nenhuma punição? Será que nós realmente achamos que abusar da força quando se está numa posição de poder não é certo, ou só quando a gente acha que a gente tem a razão e que é o outro que está na posição de abusar do seu poder contra a gente?
Meus amigos, essas são as grandes questões que se colocam para a gente. Os 10 livros ou capítulos da República, a palavra do grego original que dá nome ao livro também poderia ser traduzida por sistema político ou simplesmente por Estado. Eles constituem o segundo mais longo dos diálogos do Platão. Eles são excedidos em extensão apenas pelos 12 livros do outro livro do Platão que chama Das Leis ou As Leis aqui no Brasil. Então é necessário ler esse diálogo em várias partes e naturalmente a gente começa com os 2 primeiros livros da República. E infelizmente essa divisão em livros nem sempre concorda com a divisão que a organização do estudo demandaria. Então, nesse caso, uma unidade de discussão bem definida, ela se encerra ao final do livro 1 da República, mas a próxima divisão não se encerra exatamente no final do livro 2, mas sim um pouco antes, para quem está lendo uma obra com marcação da marcação 369, ou onde se lê como subtópico: é mais fácil ver a justiça no Estado do que no indivíduo. Ou seja, marcação 369, ou onde se lê: é mais fácil ver a justiça no Estado do que no indivíduo. Pois é aí que a pergunta do que é a justiça é temporariamente posta de lado e uma nova pergunta, o que é o Estado, começa a ser investigada. Então, se vocês acharem que a duração dessa leitura está muito pesada, esse ponto do livro 2 que eu acabei de mencionar é um bom lugar para vocês pararem, ok? E é onde eu recomendo aqui que a gente faça essa leitura de 2 semanas, tá bom? É onde o tempo está bem dimensionado para que seja completado. Esses comentários também indicam que, por a gente estar lendo somente uma parte em vez de toda a obra, sempre vai ficar faltando alguma peça desse quebra-cabeça. Algumas perguntas vão mesmo ficar sem resposta até que o livro todo seja lido por completo. Mas isso não significa que todas as perguntas não sejam respondidas ou que não se possa obter um ganho de uma leitura parcial. A forma de diálogo que o Platão emprega nos livros nos dá uma pista importante sobre por que a gente pode afirmar que dá para ler apenas uma parte da obra ao invés do todo. Ao contrário da escrita expositiva direta, que pelo menos quando é bem feita, ela indica claramente no começo qual que é o problema, então se vai examinando e, se possível, se resolve esse problema. O diálogo, mesmo quando está completo e até quando ele é escrito por um mestre como é o Platão, ele não segue de uma maneira tão direta e linear, né? Muitas vezes não é a primeira questão que apareceu que vai ser o principal tópico do diálogo, e por causa dessa forma de perguntas e respostas, às vezes não é fácil decidir qual que é exatamente o ponto do Platão, né? A opinião do Platão. Além disso, na maioria das vezes, o diálogo não termina com uma conclusão claramente formulada, mas sim com um problema que ainda vai precisar ser resolvido mais adiante. Então, é claro que tudo isso, o diálogo escrito apenas, ele imita o discurso falado, como quando a gente está em diálogo com uma outra pessoa. Então, qualquer pessoa que já tenha participado de uma discussão sabe que muitas vezes leva um tempo até considerável para que uma questão importante realmente apareça, e essa discussão geralmente se interrompe antes que a pergunta seja propriamente respondida de uma maneira satisfatória para todo mundo que está na discussão. E também acontece que a gente sabe que uma resposta pode acabar levantando mais problemas do que resolve, né? Então, contudo, a gente consegue diferenciar facilmente entre uma boa e uma má discussão oral, né? O mesmo critério também se aplica à distinção entre um bom e um mau diálogo na escrita. Uma boa discussão ou um bom diálogo deve pelo menos alcançar esses 3 pontos.
o problema ou os problemas que ele tenta resolver devem ser definidos de uma maneira clara. Os termos que são empregados nas definições das perguntas e das respostas, eles devem estar bem esclarecidos e serem de comum entendimento. E 3, tem que ficar claro como é que uma eventual resposta, um eventual posicionamento que é dado para o problema, ele compromete e liga outras eventuais posições que essa mesma pessoa vai ter em outras questões. Ou seja, eu me posicionar de uma maneira gera impactos e gera repercussões em outras posições minhas também, ok? Esses mesmos critérios podem também, óbvio, ser aplicados às partes do diálogo. Assim como é possível aprender alguma coisa participando de parte de uma discussão, embora não tanto quando se participa do todo, é possível se beneficiar lendo parte de um diálogo, contanto que isso resulte em algum esclarecimento e reflexão sobre os problemas que estão sendo ali tratados, né? À luz desses critérios, os 2 primeiros livros da República, eles certamente compõem uma boa unidade e, ao mesmo tempo, é de se esperar que a leitura deles também deixe a gente com vontade de acabar lendo o resto. Mas já que esses 2 livros ou capítulos da República cobrem muitas páginas, pode ser útil que a gente faça aqui um pequeno entendimento de como as várias partes dele estão estruturadas. Então, no livro 1, tá? No início existe, como em muitos diálogos, embora nem em todos, uma seção introdutória que vai do início do livro 1 ali, que pinta nas primeiras partes do livro 1, e ela dá as bases da discussão, apresenta também quem são as pessoas que estão envolvidas no diálogo. Na sequência, começa o discurso do Sócrates com o homem velho, o Céfalo. E esse discurso termina bem no ponto em que se chega na questão do que é a justiça, que vem a ser ela. Depois, a argumentação herdada pelo filho do velho, do filho do Céfalo, o Polemarco, que vai tentar defender, sem sucesso, a definição de justiça como sendo fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Eu aposto que você já ouviu essa definição da boca de algum político famoso aqui do Brasil, aliás, mais de um. Será que eles liam Platão? Eu desconfio que sim. Adiante, nesse ponto, o Trasímaco vai embarcar na argumentação e ele vai tentar sustentar que, no ponto de vista dele, a justiça é o interesse do mais forte, ou seja, daquele que governa. E aí o Sócrates mostra para ele que isso não é verdade. No final dessa sessão, contudo, que também é o final do livro 1, o Sócrates diz que, embora tenha dito muitas coisas sobre o que não é a justiça e quais seriam os seus atributos, ele ainda não descobriu o que exatamente é a justiça. Já no livro 2, a gente tem no início o Glauco revivendo essa linha de argumentação, e ele diz que a maioria da humanidade considera que a injustiça é superior à justiça. E aí ele vai contar uma história incrível, que eu não vou antecipar aqui, é uma das questões que a gente tem, que é a história do Anel de Giges, ok? Ainda na sequência do livro 2, o Adimanto, que é o irmão do Glauco, acrescenta que é muito vantajoso parecer justo em vez de ser, na verdade, justo. Ele então pede ao Sócrates que refute ele e o seu irmão discutindo qual que é exatamente a natureza da justiça. E aí o Sócrates concorda, mas ele quer buscar a justiça, concorda em fazer isso, mas ele quer buscar a justiça olhando para o Estado e não para o homem, não para o indivíduo, porque ele entende que isso é mais fácil de ser visto numa unidade maior, numa entidade maior. Então ele começa imaginando como um Estado muito simples e modesto
ele começa a existir. Em seguida, o Sócrates prossegue tratando do estado rico ou estado de luxo, que vocês aqui certamente vão se lembrar lendo essa passagem de um certo país muito rico aqui dos nossos dias atuais e que começa a se envolver imediatamente em guerras, e assim esse estado que vai se tornando rico, como discutido pelo Sócrates ou Platão, ele precisa de muitos soldados ou de muitos guardiães. Em seguida, o Sócrates começa a tratar de como esses guardiões ou soldados devem ser formados, como que eles devem ser educados. Então, na visão dele, eles devem ser instruídos sobre a verdadeira natureza dos deuses e não através de mentiras poéticas, de forma que eles não criem imagens falsas sobre esses deuses helênicos antigos, né? E assim termina o livro 2, ok? Vamos colocar um pouquinho de recheio de carne nesse esqueleto que a gente traçou aí, indicando quais são alguns dos destaques dessa discussão. É claro que o tema recorrente aqui é sempre a justiça, e assim a gente começa por traçar as várias definições de justiça que vão sendo oferecidas e ver por que elas vão sendo refutadas ou rejeitadas. Voltando ao livro 1, a primeira definição foi oferecida pelo Céfalo, quando ele responde à pergunta do Sócrates sobre qual a maior vantagem de ser rico. Disse ele: o grande valor das riquezas, não digo já para todos os homens, mas para o homem justo e clemente, está em ajudá-lo muito a não enganar e nem mentir, quer por intenção ou omissão. O Sócrates vai além dessas palavras do Céfalo, desenvolve um pouco mais. Bendito Céfalo, eu respondi, mas no que diz respeito à justiça de que estamos falando, o que vem a ser ela? Falar a verdade e pagar o que é devido, não mais do que isso? Aí o Sócrates questiona o quão certo esse conceito tá, porque obviamente existem alguns casos em que alguém não deve ter que, digamos assim, pagar o que é devido, né? Mas Céfalo, ele se recusa a ser arrastado para essa discussão, e aí o Polemarco é que se compromete a defender o seu ponto de vista, mencionando o poeta Simonides, ou Simônides, que disse que o pagamento de uma dívida é a justiça. O Sócrates, então, ele vai alterar um pouquinho essa linha de argumentação. Simônides, a maneira das entrelinhas dos poetas, parece ter falado de maneira enigmática sobre a natureza da justiça, porque na realidade ele quis dizer que o justo é dar a cada homem o que lhe é apropriado, ou o que lhe é devido, e a isso é que ele chamou de dívida. Ok? Então, é claro que surgiu a pergunta, então o que é devido a cada homem, né? E a resposta também não vai demorar muito a aparecer. Se devemos nos guiar, Sócrates, pela analogia dos exemplos anteriores, então a justiça deve ser a arte de fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Então essa é essa resposta que acaba pintando. Mas isso também não está muito adequado, né? Então Sócrates mostra que também a gente poderia defender que nunca é justo fazer mal a ninguém ou a alguém, quer seja amigo, quer seja inimigo. Olha que coisa, que conceito interessante. Então, se o homem afirma que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido, entendendo com isso o que se deve aos amigos é o bem e aos inimigos o mal, dizer isto não é uma coisa sábia, pois, na verdade, se como foi claramente demonstrado, o dano causado a outro não pode, em hipótese alguma, ser justo. Então, embora isso acabe com o argumento do Polemarco, a gente tem que notar que a refutação do Sócrates só obteve sucesso porque o Polemarco caracterizou o que é devido a cada homem como sendo o bem no caso dos amigos e o mal no caso dos inimigos. Se ele tivesse definido o que é
o direito de cada homem de outra maneira, a linha de argumentação do Sócrates ela ia ter que ser diferente. Então é razoável supor que a definição de justiça como o que é devido a cada um poderia ter sido defendida com sucesso. O que coloca o Polemarco aí em maus lençóis é que ele associou a justiça, que é uma virtude, a fazer o mal. E aí que as coisas não foram bem. Mas assim, não faltam debatedores para o Sócrates, e aí agora é o Trasímaco que entra na batalha. Então ele vai se destacar pela sua agressividade, muito mais até pela sua agressividade do que a habilidade dele de argumentar. Muito embora, para ser justo com o Trasímaco, a gente tem que salientar que ele vai fazer outra aparição lá no diálogo do livro 5, e onde ele é mais dócil e mais amigável com Sócrates. Aqui no livro 1, no entanto, ele é agressivo e arrogante, mas o Sócrates logo lhe dá o que é devido, que é uma completa refutação dos argumentos dele. Vai dizer o Sócrates, justiça nada mais é do que... Desculpa, o Trasímaco, né? Justiça nada mais é do que o interesse do mais forte. É o que o Trasímaco declara. Esta afirmação até parece interessante, até fica claro que o Trasímaco quer dizer é isto: o homem mais forte faz o justo, e o homem mais forte sempre agirá em causa própria. Em um estado entre o governante e o governado, o mais forte é naturalmente o governante. Mas o Sócrates ele não vai deixar essa linha de argumentação passar em branco. E aí ele vai falar: ninguém que tenha governo, na medida que é governante, considera ou ordena o que convém a seu próprio interesse, mas sempre o que é para o interesse do seu governado, ou sujeito à sua arte. É para isto que ele olha, e é só isso que ele considera em tudo que ele diz e faz. Esse trecho aparece, se vocês seguirem o livro que eu indiquei aqui, ele tem um trecho intitulado O Desinteresse dos Governantes. Aí o Trasímaco afirma que a visão do Sócrates sobre governante e governado ela é vergonhosa, ela é um escândalo. O governante, na visão dele, governa segundo o seu próprio interesse, não no dos governados, assim como o pastor comanda as ovelhas para seu próprio interesse, que é obter comida e lã para ele mesmo, e não pensando no interesse das ovelhas. O Sócrates então vira rapidamente esse argumento pastor-ovelhas contra o Trasímaco. Quando o pastor comanda as ovelhas com o objetivo de fornecer uma refeição para ele mesmo, ele não está agindo exatamente como um pastor, mas como alguém que quer ter o que comer, como alguém que está com fome. Quando ele governa as ovelhas com o objetivo de ganhar dinheiro, ele não está agindo como um pastor, mas sim como um comerciante. Achavas que o pastor, como tal, cuida das ovelhas tendo em vista não o bem delas próprias, mas como um simples jantar ou um banquete, que só pensa nos prazeres da mesa, ou então como um negociante disposto a vendê-las no mercado e não como um pastor? No entanto, não há dúvida que a arte do pastor se preocupa tão somente com o bem dos seus governados. Tudo o que lhe incumbe é proporcionar-lhes o que é melhor para eles, uma vez que a perfeição da arte está assegurada sempre que nada lhe falte para ser verdadeiro pastoreio. E é isso mesmo que eu dizia há pouco a respeito do governante. Opinei que a arte do governante, considerado como tal, quer seja na vida privada, quer na pública, só podia ter em vista o bem do seu rebanho ou dos seus súditos. E eu confesso que nesse ponto eu também achei o Sócrates inicialmente meio errado na visão dele, mas depois eu entendi o que ele quis dizer, que me parece o seguinte: ele está dizendo assim, quando o cara entra para o governo, e a gente aí traz para os nossos dias atuais, e o cara começa a roubar, o cara começa a fazer outras coisas, negócios privados em vez de público, ele não está na verdade atuando como um governante, ele está fazendo outra coisa lá, ele não está governando, né? Então é essa linha de argumentação que ele traz aqui, né? Ele não está sendo um verdadeiro governante. Aí lá na frente
né, o Sócrates, vulgo Platão aqui, né, ele vai dizer assim, então, como é que a gente tem que fazer para que o cara chegue lá, governante realmente preocupado em governar, ou seja, pelo bem dos seus governados. Ok, voltamos para o nosso guia. Então, isso não é tudo que acontece no livro 1, mas é o suficiente para dar essas linhas principais. Então, agora a gente pode ver aqui um desenvolvimento que é até surpreendente. A refutação que o Sócrates faz do Trasímaco nos dá a definição de justo aplicado a um governante como aquele agindo pela causa dos governados, ou agindo de modo a dar aos governados o que lhe é devido. Ora, isso é totalmente compatível com a definição anterior de justiça do Polemarco, como agir de modo a dar a cada homem o que merece. Essa última definição só falhou em satisfazer o Sócrates porque o Polemarco estava dando, ele estava errado sobre o que é devido a cada um. Se a definição de justiça do Sócrates é válida, ele deve mostrar o que é devido àqueles que são governados. Então é claro que uma grande parte do livro A República vai ser dedicada apenas a isso, né? O livro 2, como a gente havia comentado, ele traz um novo começo. Todos os participantes do livro anterior são, por assim dizer, esquecidos, com a exceção do Sócrates. A questão sobre a natureza da justiça agora é levantada primeiro pelo Glaucon e depois pelo seu irmão Adimanto. Ele proporcionará aí um momento de divertimento se a gente desconsiderar por um momento o conteúdo do diálogo e considerarmos as personalidades que estão aí envolvidas. O Glaucon e o Adimanto eles são mostrados muito mais favoráveis ou mais amigáveis do que qualquer outro interlocutor que a gente tem encontrado no diálogo até agora. O Céfalo é muito velho, mas o seu modo como ele se apresenta não parece ter acompanhado a idade dele. Ele abandonou a busca pela justiça lá num momento importante e foi embora dando risada. E aí o Polemarco, que não parece ser um cara brilhante, e o Trasímaco, que é meio vaidoso e agressivo, eles pintam, né? O Glauco e o Adimanto, por outro lado, eles são muito brilhantes, dóceis até, eu diria assim, mas sem ser puxa-saco, e eles parecem genuinamente interessados na discussão. E quem que são esses dois, né? A gente sabe, a partir de uma observação que foi feita lá na Apologia do Sócrates, que o Adimanto e, portanto, também o Glaucon são irmãos do Platão. E, então tem um duplo significado quando Sócrates exalta o Adimanto dizendo deixe irmão ajudar irmão. Ele estava ostensivamente se referindo apenas ao Glaucon nessa observação. E novamente, quando Sócrates elogia o Glaucon e o Adimanto como a divina descendência de um pai ilustre. A gente sabe que o Platão era filho, né, de uma dinastia tanto de parte de mãe quanto por parte de pai muito muito importante da Grécia, e ele foi um cara desde novo que, digamos assim, foi preparado para assumir grandes posições políticas, depois acabou enredando pela filosofia. Ok, mas vamos voltar agora para a contribuição que os irmãos fazem à busca da ideia de justiça. Em geral, eles apresentam uma imagem muito mais refinada do homem injusto do que apresentada no livro 1. Esse refinamento é sugerido pela história do Anel de Giges que a gente comentou, né? Então, prestem atenção na história do Anel de Giges quando vocês estiverem lendo. Ela é uma história muito importante na filosofia e para esse tema da justiça que a gente está discutindo. Se um homem pode fingir ser justo enquanto é na verdade injusto, eles argumentam, então ele terá a melhor vida possível, ele vai estar no melhor cenário possível. Se ele for só injusto, só um malandro e tal, sem se dar o cuidado de sequer parecer justo, como diz o Trasímaco, isso então vai pegar muito mal, pois esse cidadão ficará sujeito tanto à censura da opinião pública, bem como a sofrer punições legais. Então parece haver aí duas maneiras de evitar ser punido, seja fingindo ser justo ou sendo justo de fato.
embora nesse último caso a aparência também seja importante, uma vez que se o homem é justo, mas ele acaba dando a entender que ele é na verdade um injusto, então ele também provavelmente vai ser punido. E nesse trecho da leitura eu me lembrei de um certo juiz, um promotor, que estão em evidência hoje no Brasil e toda a polêmica que a gente está vendo na discussão pública aqui no Brasil, né? Então, e também do homem que eles prenderam, encarceraram, acusaram, né? Tudo que a gente está vendo aqui se aplica nesse caso. Voltamos. Visto que um homem pode agir de maneira muito mais vantajosa para si mesmo, sendo malandro, sendo injusto, isto é, aproveitando-se de outras pessoas, do que por ser justo, nunca há razão para ser justo, a menos que essa seja a única maneira disponível na ocasião para dar essa aparência de ser realmente um cara correto, né? Então, a última declaração parece meio nojenta aqui, mas na verdade ele expressa um sentimento até que muitas pessoas pensam, né? Ou têm. O que essas pessoas querem dizer quando falam assim que ser honesto é a melhor maneira de fazer política, seja de maneira consciente ou não, quem faz esse tipo de afirmação, ele não está recomendando a honestidade por si mesmo ou porque ele é de fato justo, mas sim como uma forma de fazer política, ou seja, como uma maneira conveniente de agir para um objetivo específico. As formas de se fazer política são alteradas se não se atingir esse objetivo, ou seja, eu me vendo como o honesto, como o correto, como paladino da justiça, né? Mas para atingir aquele meu objetivo político. Portanto, parece que se a honestidade não alcança o seu propósito, essa aparência de justiça e o ganho desse objetivo egoísta de alguém, por exemplo, ser eleito, então, de alguma maneira, essa forma de fazer política que não é a da honestidade, ela vai acabar sendo buscada. Então, o Admanto dá o seguinte testemunho na parte inicial do livro 2 para mostrar que a humanidade realmente deseja tão somente aparentar ser justa, né? Pois o que os homens dizem é que se eu sou realmente justo, mas ao mesmo tempo não sou considerado justo, não há vantagem, mas dor e perda. Por outro lado, mas a dor e a perda. Por outro lado, elas serão inconfundíveis. Mas se embora seja injusto eu adquirir a reputação de justo, uma vida celestial me será prometida. Desde então, como os filósofos provam, a aparência tiraniza a verdade e é a senhora da felicidade. E para a aparência, portanto, eu devo me dedicar. Vou descrever em torno de mim uma imagem e uma aura de virtude para ser a decoração e o exterior da minha casa. Pelas costas eu agirei como uma raposa sutil e astuta. Pesado, hein? Então, o Glaucon e o Admanto exibem as vantagens da injustiça de forma tão enérgica, a fim de provocando Sócrates a refutá-los, né? E fazer com que ele faça um elogio para a justiça como sendo um grande bem. E ele vai fazer exatamente isso, olhando mais uma vez para a natureza da justiça e começando com a justiça no Estado e não no indivíduo. Agora, vamos levantar alguns problemas a respeito desse diálogo. O primeiro tem a ver com o método que o Sócrates ou Platão emprega. Depois a gente volta para as questões de conteúdo. Será que a gente poderia solucionar a questão do que é a justiça procurando a palavra justiça no dicionário? Então, talvez a melhor maneira de responder essa pergunta seja tentar o método do dicionário, né? Se a gente procurar no dicionário Michaelis online sobre o termo justiça, nós vamos encontrar o seguinte: qualidade ou caráter do que é justo e direito. Como a justiça ela é definida em termos de justo, se a gente imaginar que a gente pode ter mais sorte olhando para essa palavra,
Eu digitei justo lá também e apareceu o seguinte: conforme a justiça, a razão e ao direito. 2. Que é imparcial no julgamento, íntegro, probo, reto. Então, suponhamos que a gente tente mais um termo aqui e vamos procurar por probo. O que aparece lá? De caráter, íntegro, honesto, justo, reto. Então, percebe que a gente está andando em círculos, né? Então, assim, não é difícil de entender que a gente não chega a lugar nenhum explorando dessa maneira, né? Então, quando Sócrates estava buscando, o que ele estava buscando exatamente quando ele perguntou o que é a justiça, né? Então, esse é um dos problemas que a gente tem aqui. Mas será que o Sócrates estava no caminho certo quando ele procura por essa definição de justiça? Será que ajudaria mais a esse propósito se ele usasse exemplos de homens justos ou de ações justas? Procurar uma definição de justiça é supor que existe uma coisa assim chamada justiça, esperando para ser definida, mas talvez essa suposição seja meio justificada. Desculpa. Mesmo que exista essa coisa chamada justiça, como é que a gente sabe que não poderia ser melhor compreendida, por exemplo, ao invés de se usar definições? Essa questão ela é bem importante aqui, porque parece que tanto as definições gerais como os exemplos particulares têm um papel na discussão filosófica, né? O que precisa ser avaliado é como eles devem ser usados juntos. À medida que nós continuamos lendo os diálogos platônicos, esse relacionamento vai se tornar mais claro. Será que Sócrates tem razão em procurar a ideia de justiça no Estado e não no indivíduo? Não será o caso de que um Estado justo e uma pessoa justa possuem diferentes tipos de justiça? Essa questão está relacionada com a anterior também, né? O Sócrates parece pressupor que um homem e um Estado são suficientemente semelhantes para que possam possuir o mesmo tipo de justiça. Assim, no entanto, quando alguém não poderia argumentar que o termo grande significa coisa diferente quando aplicado a um homem e do que quando aplicado a um Estado? Que é um homem grande, que é um Estado grande. Então, quando a gente fala homem justo e Estado justo, será que não significam coisas diferentes nesses dois casos? Outro problema, né? Qual que é o fim ou o propósito de qualquer arte? O Sócrates ele é famoso pelos seus exemplos tirados das artes, geralmente artes muito comuns e simples. Por isso é importante tornar clara a noção de uma arte. No primeiro livro da República, a arte do pastor é usada de maneira bem crucial. A maioria das artes mencionadas na República envolve um artista e um objeto vivo da arte, como ovelhas, marinheiros ou pacientes, né? E é para o interesse desses objetos que uma arte está voltada, né? A arte da medicina está voltada para o interesse do objeto paciente, então para o sujeito paciente, né? Mas o que o Sócrates faria a respeito de outros tipos de arte, por exemplo, a arte de cozinhar, de ler, de cantar, ou as belas artes para as quais geralmente a gente pensa quando a palavra arte é usada, tipo a pintura, a poesia, a escultura, né? Outro problema que eu particularmente achei muito interessante: qual que é a origem da guerra, segundo Sócrates? E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam que a guerra necessariamente surge da riqueza? Essa questão é interessante quando vocês consideram a questão relacionada a esta, se a guerra é ou não inevitável, né? Se a guerra se dá apenas devido à riqueza de uma nação, parece que a eliminação da riqueza resultaria na eliminação da guerra. Será que essa é uma linha de pensamento interessante?
Aparentemente, no entanto, o que o Platão chama de riquezas são tão difíceis de eliminar da nossa vida que ele nem considerou essa possibilidade. Então, na verdade, ele passa muito rapidamente do que ele chama um estado ordinário, simples, para um estado de luxo, rico. E ele nunca mais volta para o primeiro. Então, será que esse estado mais simples existe ou já existiu no passado? O que seria o estado de luxo e como é que ele se torna assim, né? Qual é a relação entre luxo e civilização e entre luxo e paz? Essas são questões muito interessantes, vale a pena refletir. Eu pensei muito sobre isso quando eu li, mas eu não quero compartilhar ainda as minhas conclusões. Eu gostaria muito que vocês opinassem sobre isso, refletissem sobre isso e colocassem as opiniões de vocês. Assim, como a gente vai ver quando lê mais sobre a República, o Platão introduz uma classe guerreira no seu estado e ele não faz e ele faz isso assim de uma maneira muito, não só muito fácil, mas ele faz com prazer, né? Então, aparentemente, a República, que é frequentemente chamada de utópica, a República que o Platão pensou, né? A paz perpétua não era um dos ideais utópicos do Platão, né? Vejam que ele entendia a guerra como um elemento quase que inescapável a partir do momento que um Estado começa a crescer e começa a ficar rico e ele precisa manter esses luxos, essas riquezas que ele conquistou à custa de expansão, de conflitos e de, enfim, ele vai acabar inevitavelmente, seja por precisar de recursos, de terra, de petróleo, enfim, não vou adiantar a discussão aqui, né? Outra discussão importantíssima daqui, por que o Sócrates é a favor da censura no seu modelo de Estado? O que o pensamento moderno está acostumado a considerar como um mal, que é a censura, é surpreendente que o Platão nem sequer considere a possibilidade de que possa haver argumentos contra ela. É claro que os argumentos contra a censura, assim, baseados no desejo de que uma forma democrática de governo seja implantada, eles não dariam nem para começar a discutir com Platão, né? Então seria interessante a gente tentar encontrar algumas razões contra a censura que não sejam baseadas em uma forma particular de governo. A gente tem que ser contra a censura porque ela não casa com o Estado democrático de direito, assim. Não deveria ser essa linha de que a gente deveria tentar explorar essa questão. E devemos considerar que também a censura tanto governamental quanto não governamental na nossa própria sociedade, a censura de opinião, a censura de reunião, a censura de associação e ação, bem como a das artes, aquela que acontece em livros, em filmes, peças de teatro, né? Então tenham isso em mente quando vocês estiverem pensando sobre isso. Vejam que nós estamos hoje no Brasil com vários desses tópicos que aparecem na obra da República do Platão, quentíssimos aqui nessa discussão de justiça, e essa discussão da censura também se aplica no momento atual, né? Com ministros de Suprema Corte correndo atrás de pessoas que dão sua opinião, com redes sociais tolhendo opiniões que elas não consideram politicamente corretas ou que se alinham com os valores da empresa, né? Então tenham tudo isso em mente
quando pensarem sobre essas questões, ok? Fechamos aqui o nosso guia de leitura e no próximo vídeo eu coloco as perguntas de autoavaliação, aquelas perguntas que vocês e eu também, né, nós que estamos estudando essa obra, deveríamos poder responder após a leitura atenta desses dois livros ou capítulos da República do Platão. Legal, gente? Foi um prazer estar com vocês. Eu estou hoje num cenário um pouco diferente, estou de férias, mas não é porque estou de férias que abandono os estudos. Aliás, esse é um momento muito legal para fazer isso, onde a gente está mais relaxado, mais até focado nessas coisas de conhecimento interno, de liberdade, de expansão da nossa bagagem cultural. Legal? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.